Diego Maradona, sua emocionante história e todos os fatos de sua vida que nunca foram contados. A nossa história de Diego Maradona conta fatos sobre sua história de infância, carreira, família, pais, namoradas e esposas, vida pessoal e estilo. Diego Armando Maradona Franco nasceu na cidade de Lanús, na província de Buenos Aires, Argentina, no dia 30 de outubro de 1960. Ele foi o quinto filho de Diego Maradona e Dalma Salvadora Franco, casal que teve um total de 8 filhos. Dois dos irmãos de Maradona, Raul e Hugo, também seguiram carreira como jogadores de futebol. Teve uma infância muito pobre e o contato dele com o futebol foi precoce. A pobreza, no entanto, não foi um impedimento para o sucesso. O primeiro contato de Maradona com o futebol veio quando ele ganhou sua primeira bola de presente de seu primo. Isso aconteceu em seu terceiro aniversário. O jovem Diego dormiu com a bola dentro da camisa por quase 6 meses para evitar que fosse roubada. Essa bola às vezes era apreendida por sua mãe, que queria que ele se concentrasse nos estudos para ser contador profissional. Não demorou muito para que ela finalmente percebesse que o futebol era sua vocação. Aos 9 anos de idade, realizou um teste para ingressar nas categorias de base do Argentinos Júniors. Esse foi o início de uma carreira de sucesso. Excelentes dribles, assistências poderosas, passes precisos e um impressionante jogo de pés fizeram com que Diego Maradona subisse nas categorias de base em um curto período de sua infância. Suas habilidades foram apreciadas pelo público, que ficou surpreso ao ver essa criança passar por muitos garotos mais altos com extrema facilidade. Nas categorias inferiores do Argentinos Júniors, Maradona fez parte dos Los Cebolitas, uma equipe infantil que teve grande sucesso nas competições de base da Argentina. O pai de Maradona, Sr. Diego, por muitos anos ganhava a vida transportando passageiros de barco, que ele navegava nas águas argentinas. Muitos o consideram o homem que forjou os sonhos de Diego. Seu Diego fez grandes sacrifícios financeiros no início da carreira de seu filho. Ele trabalhou horas intermináveis em uma fábrica para ver seu filho ter uma vida digna. Seu Diego sabia que a importância de seu filho para o futebol argentino era crucial. Foi por isso que ele e sua esposa nunca perderam nenhum dos jogos do filho. Em Inglaterra, nas quartas de final da Copa do Mundo de 1986. Ele também teve que sofrer com os problemas do filho com vícios e problemas de saúde, mas sempre sustentou que Diego era um filho excelente e especial. Dom Diego, o pai de Maradona, faleceu após um mês de hospitalização, com 87 anos, por problemas respiratórios e cardíacos. Verdade seja dita, nenhuma outra pessoa teve um efeito maior do que Dalma Salvadora Franco, mais conhecida como Dona Tota, na carreira e na vida de seu filho. Essa reverência é uma justa homenagem à mulher que mais do que ninguém lutou para manter seu filho no caminho certo, embora às vezes parecesse uma tarefa impossível. O próprio Maradona sempre reconheceu os sacrifícios e esforços feitos por sua mãe para proteger ele e seus 5 irmãos na favela periférica de Villa Fiorito, em Buenos Aires. Sua mãe estava lá para ele em todas as fases de sua carreira. Ela deixaria o resto de seus filhos para ficar com Diego. Enquanto estava com ele, ela lutou contra no que diz respeito a controlar seu estilo de vida viciado em drogas a um mínimo de 0. Ela foi a razão pela qual Maradona não se aposentou cedo devido às drogas. Maradona lidou com seu hábito de fumar enquanto estava com ela. Ela só conseguia administrar o cigarro eletrônico a vapor. Maradona amava tanto sua mãe que podia beijá-la mesmo diante dos olhos do público em uma tentativa de sentir seu amor maternal. Ele estava com ela até mesmo em seu leito de morte. A mãe de Maradona, em seu auge,
passou inúmeras vezes visitando hospitais por causa de problemas renais. A mãe da lenda argentina faleceu no sábado, 19 de novembro de 2011, dias depois de ser internada por insuficiência renal. Um dos filhos de Dona Dalma, Raul Maradona, o irmão mais novo da lenda, jogou na Argentina pelo Boca Juniors, na Espanha pelo Granada e no Peru pelo Deportivo Municipal. O outro filho mais novo, Hugo Maradona, era o único com uma notável semelhança com seu irmão mais velho, Diego. Ele foi treinador da Argentina e ex-jogador. Além disso, jogou como meio-campista em clubes da América do Sul, Europa, Japão e Canadá, e foi membro da seleção argentina sub-16. Diego Maradona entrou na igreja com sua namorada de longa data, Cláudia Villafane, em 7 de novembro de 1984. Ambos viviam juntos em amor e harmonia. Ela ficou com ele e conviveu através de seus anos difíceis. O casal foi abençoado com 2 filhas, Dalma Nerea e Giannina de Norá. Dalma Maradona começou sua carreira de atriz na Escola de Artes Teatrais Hugo Midon. Ela se formou em performances pelo Instituto Universitário de Arte. Sua segunda filha, Giannina Maradona, nasceu em 16 de maio de 1989. Ela foi apresentada a Sérgio Agüero, jogador da seleção argentina, em 2008 por Diego Maradona. Giannina se casou com Sérgio Agüero no mesmo ano e seu filho Benjamin nasceu em 2009. O casal se divorciou em 2013. Diego Maradona e sua esposa, Cláudia Villafane, permaneceram casados por 15 anos e se divorciaram em 2004. Durante o processo de divórcio, ele confessou ter um filho ilegítimo, Diego Sinagra Maradona Júnior, que foi jogador da seleção italiana e encerrou a carreira no Vidialiterno da Itália. Ele também foi abençoado com outro filho, Diego Fernando, em 2013, de sua ex-parceira de longa data, Verônica Ojeda. De 1980 a 2004, Maradona permaneceu viciado em drogas, o que afetou negativamente sua saúde e desempenho. Embora ele tenha se mudado para Cuba e tentado seguir um plano de reabilitação de drogas, as coisas não pareciam estar melhores. Ele sofreu um grande infarto do miocárdio após uma overdose de cocaína em 2004. A estreia de Maradona como jogador profissional aconteceu no mesmo time que ele ingressou nas divisões de base do Argentinos Júniors em 1976. Maradona definiu que na sua estreia ele tocou os céus com as mãos e naquele ano ainda realizou mais 10 jogos pela sua equipe. Seu primeiro gol como profissional aconteceu ainda em 1976 em uma partida contra o San Lorenzo. Nesse jogo, ele marcou 2 gols e sua equipe venceu por 5-2. A partir de 1978, ele se consolidou como um destaque do Argentinos Júniors e foi artilheiro do campeonato argentino por 5 vezes. No entanto, Maradona não conseguiu ser campeão pelos Argentinos Júniors e obteve, no máximo, um vice-campeonato argentino. Em 1981, ele se transferiu para o Boca Juniors. No Boca Juniors, Maradona estreou novamente contra o Talleres. Ele permaneceu por 1 ano na equipe e conquistou o Campeonato Metropolitano de 1981. Depois de jogar a Copa do Mundo de 1982, Maradona foi vendido para o Barcelona da Espanha por um valor recorde mundial de 7,6 milhões de euros e deu início à sua trajetória no futebol europeu. O craque argentino permaneceu nesse clube por 2 temporadas e conquistou 2 títulos lá, Copa do Rei e Copa da Liga Espanhola. Em 1984, ele foi vendido pelo Barcelona e se transferiu para o Napoli da Itália por outra taxa recorde mundial de 10,5 milhões de euros. No time do sul da Itália, permaneceu por 8 anos e marcou a história napolitana, sendo um dos grandes jogadores dessa equipe e fazendo parte do melhor time da história do Napoli. No Napoli, Maradona foi um dos responsáveis por conquistar os grandes títulos da história do time. A equipe napolitana foi campeã do campeonato italiano em 2 ocasiões.
o Napoli de Maradona ainda conquistou uma Copa da Itália e a Copa da UEFA, um torneio continental. Na final da Copa da UEFA, o Napoli jogou contra o Stuttgart, equipe alemã. Maradona marcou o primeiro gol do Napoli no primeiro jogo da final. Nesse time, Maradona fez parceria com Careca, jogador brasileiro, que ele definiu como um dos maiores de todos os tempos. No começo de 1991, um teste antidoping de Maradona deu positivo para cocaína e ele foi suspenso por 15 meses. Depois que a suspensão acabou, o jogador argentino manifestou sua intenção de abandonar o Napoli e foi vendido para o Sevilla, equipe da Espanha. A passagem dele pelo Sevilla não foi bem sucedida e ficou marcada pelos problemas de relacionamento do jogador argentino com a diretoria do time espanhol. Em 1993, Maradona retornou ao futebol argentino. Ele fechou negociação com o New Old Boys, mas lá jogou apenas 5 jogos e não fez nenhum gol. No começo de 1994, abandonou o New Old Boys e foi novamente pego no antidoping, dessa vez por 5 substâncias diferentes, sendo novamente suspenso por 15 meses. Enquanto estava suspenso, foi contratado para ser treinador do Clube Deportivo Mandiú, um pequeno clube que jogava a primeira divisão do futebol argentino na época. Essa experiência como treinador fracassou e ele só obteve uma vitória em 12 jogos. Os últimos anos da carreira de Maradona se passaram no Boca Juniors, o time de seu coração. Em 30 de outubro de 1997, dia de seu aniversário, ele anunciou sua aposentadoria. Maradona é reconhecido como o maior jogador da história argentina e um dos grandes jogadores de futebol no mundo. Muitos, inclusive, chegaram a considerá-lo o maior jogador do futebol mundial. Sua trajetória na seleção argentina foi vitoriosa, sendo ele um dos líderes da equipe argentina que conquistou a Copa do Mundo de 1986. A carreira de Maradona na seleção argentina começou vitoriosa desde a base. Em 1978, ele poderia ter sido convocado para a equipe que conquistou a Copa disputada na Argentina, mas o treinador daquela ocasião, César Menotti, decidiu não chamá-lo por ser Maradona muito jovem, tinha apenas 17 anos. Em 1979, ele foi um dos destaques da equipe argentina que foi campeã da Copa do Mundo Sub-20. Na final, a Argentina derrotou a União Soviética por 3-1 e Maradona fez o terceiro gol de sua equipe. A Copa do Mundo de 1982 foi a primeira da carreira de Maradona e sua participação foi cercada de expectativa. Nela ele disputou 5 partidas e marcou 2 gols no jogo contra a Hungria. A Argentina acabou sendo eliminada na segunda fase do torneio, ao ser derrotada pela Itália por 2-1 e para o Brasil por 3-1. No jogo contra o Brasil, Maradona foi expulso após a entrada violenta contra um jogador brasileiro. A Copa do Mundo de 1986 foi o grande torneio da vida de Maradona e da história do futebol argentino. Nessa competição, ele disputou os 7 jogos de sua seleção e marcou 5 gols, sendo escolhido o melhor jogador e conquistando a vice-artilharia do certame. Além disso, seu desempenho contra a Inglaterra ficou imortalizado, destacando-se o famoso gol de mão, intitulado por ele mesmo como Mão de Deus. Ele também marcou o antológico gol, no qual ele levou a bola do campo de defesa argentino e saiu driblando todos os jogadores ingleses que apareceram no seu caminho. A final dessa Copa do Mundo foi disputada pela Argentina e a Alemanha Ocidental. Foi um grande jogo e terminou em 3-2 para os argentinos. O gol da vitória argentina, marcado por Burruchaga, contou com a assistência de Maradona. Foi o segundo título de uma Copa do Mundo que a Argentina conquistou. Na Copa do Mundo de 1990, Maradona levou uma enfraquecida Argentina até a final da competição. Nessa Copa, Maradona jogou todos os jogos e não marcou gols. Na final, a Argentina enfrentou novamente a Alemanha Ocidental e foi derrotada.
A última Copa da carreira do lendário jogador argentino foi a de 1994, quando ele tinha 33 anos de idade. A participação dele nessa competição foi abreviada por ele ter sido pego no exame antidoping. Ele disputou 2 partidas e marcou um gol na vitória argentina por 4-0 contra a Grécia. Nessa Copa, a Argentina foi eliminada nas oitavas de final, ao ser derrotada pela Romênia por 3-2. Maradona ainda jogou 3 Copas Américas pela Argentina, mas não conquistou nenhuma. A edição de 1989 foi disputada no Brasil e ele foi convocado para jogar. Nessa competição, a Argentina ficou na 3ª colocação, marcando apenas 2 gols em todo o torneio. Ele também treinou a Argentina em uma Copa do Mundo. Na edição de 2010, disputada na África do Sul, levando sua equipe até as quartas de final. O novo milênio chegou e a FIFA, em sua sabedoria, decidiu premiar um título de jogador do século. Uma pesquisa na internet realizada por eles nomeou Maradona o melhor jogador do século XX. Grande controvérsia seguiu este anúncio. Segundo Maradona, o povo votou em mim, agora querem que eu divida o prêmio com Pelé. Não vou dividir o prêmio com ninguém. Foi aí que sua treta com Pelé começou. Mais ainda, o segundo gol de Maradona contra a Inglaterra foi votado como gol do século em uma pesquisa online de 2002 realizada pela FIFA. Como homenagem à sua habilidade e brilhantismo, as autoridades do estádio construíram uma estátua dele marcando o gol do século e a colocaram na entrada do estádio. Os últimos anos da vida e da carreira de Diego Maradona ficaram marcados por acontecimentos polêmicos, como sua luta para se livrar da sua dependência química. Em 1998, Maradona recebeu uma pena de 2 anos e 10 meses por atirar em jornalistas com um rifle de ar comprimido em 1994. Ele também teve outras experiências como treinador e comandou equipes nos Emirados Árabes, México e na Argentina, mas sem grandes destaques. Novamente após a aposentadoria, seu estilo de vida alcoólatra e drogado tornou-se incontrolável. Esse comportamento o levou a um peso de 121 quilos. Com a ajuda de cirurgiões em Cartagena, Colômbia, foi feita uma operação de bypass gástrico. Esta cirurgia ajudou o astro corpulento a perder 50 quilos em 2005. Em novembro de 2020, Maradona passou mal e foi internado sofrendo de anemia e desidratação. Essa internação fez com que ele passasse por uma série de exames que identificaram um hematoma na cabeça do ex-jogador. A cirurgia para tratar esse hematoma foi realizada em La Plata e foi considerada um sucesso. Ele ficou internado por mais alguns dias e foi levado para recuperar-se em sua casa em Tigre, região metropolitana de Buenos Aires. No entanto, no dia 25 de novembro de 2020, aos 60 anos de idade, Maradona sofreu uma parada cardiorrespiratória, o que causou a morte do argentino.